Fala galera do Site Fino, tudo bom? Meu nome é Indy, eu tenho 23 anos, sou carioca e sou um homem trans e vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. E aí, o que você é? Você é sapatão mesmo, que eu sei o quê? E aí eu fui, aproveitei o gancho e falei, mãe, eu sou lésbica, gosto de mulheres e é isso. Aí, amor, e se eu for um homem trans, o que você acha? Aí ela, não, por mim tudo bem, eu só vou pedir pra você me explicar melhor o que é, como você se sente, mas tudo bem, eu meio que já sabia. Então voltando lá, se eu passei alguma transfobia, foi com essas psicólogas não preparadas, que elas não me aceitaram e ficaram me rebaixando o tempo inteiro. Nas falas dela, ela falava, você tem certeza que você é homem? Não, isso não existe. Não, isso não tá certo. Antes de me entender como homem trans, sempre tem um processo. Pra mim, foi lá nos 15 anos de idade que eu sempre me relacionei com homens, né? E também já ficava com algumas meninas, mas assim, sem saber muito o que eu tava fazendo. Eu só ficava por ficar. Com 15 anos, eu comecei a perceber que esse gosto por mulheres estava, muito à flor da pele, como nunca houve. E aí eu comecei a ficar só com meninas. Eu não cheguei a contar para minha mãe descobriu em uma conversa. O amigo dela perguntou pra ela num tom de brincadeira se eu era sapatão. Quem conhece minha mãe sabe que ela não é muito de brincadeira, então ela já levou essa brincadeira a sério. E aí ela já veio me perguntar, e aí, o que você é? Você é sapatão mesmo, que eu sei o quê? E aí eu fui, aproveitei o gancho e falei, mãe, eu sou lésbica, gosto de mulheres, e é isso. E aí não foi muito legal, ela ficou sem falar comigo uns 2 meses por aí. Ela, depois de um tempo, se sentiu obrigada a contar pro meu pai. O meu pai me aceitou de boa. E aí eu encontrei um canal no YouTube de duas meninas lésbicas, só que bofinho. E aí eu, caraca, eu sempre tive cabelão, sempre usei roupa feminina. E eu falei, então sou uma lésbica caminhoneira, sou bofinho. E aí eu queria cortar meu cabelo já com os 15 anos, usar as roupas que eu queria, mas eu sabia que minha mãe não ia gostar e meu pai também não. Então eu fui empurrando com a barriga até os meus 18 anos, que eu acabei a escola. E aí quando eu arrumei emprego, que eu tinha meu próprio dinheiro, eu comecei a usar e comprar as roupas que eu queria usar. Fui num cabeleireiro e ele cortou meu cabelo curtinho, quase Chanel, assim, com corte bem diferenciado, e eu não gostei, no fim das contas, do resultado. Minha mãe também não gostou do resultado, e ela é cabeleireira. Aí ela foi e concordou em cortar meu cabelo curtinho. Aí, com os 19 anos, eu encontrei um canal de um homem trans chamado Transdiário, do Luca, e comecei a me identificar muito com a história dele. Aí eu fui encontrando outros canais de homens trans também, e todos eles falavam muito sobre disforia. E eu nunca senti disforia. Pra quem não sabe o que é disforia, muitas das vezes é um processo que as pessoas trans no geral sentem com relação aos seus corpos. Elas não se identificam com as partes. Quando a disforia é muito grande, levam as pessoas a se mutilarem, a tentar cortar fora as partes em que elas não gostam. E aí, como eu falei, a disforia não é um ponto decisivo para você saber ou se identificar de fato como um homem ou como uma mulher. Então eu sou seguro com o meu corpo, por isso que eu fico sem camisa, tiro fotos e não tenho nenhum problema com isso. E aí, com uns 20 anos, eu fui estudando mais o que é homem trans, me identificando mais. Depois de um vídeo específico do Transdiário, que ele falou exatamente isso que eu acabei de falar, que para ser homem você não necessariamente precisa ter disforia, que você não precisa odiar seu corpo, você pode se amar sim e ainda assim ser um homem trans, que aí deu um estalo na minha cabeça e eu falei, então é isso que eu sou e é isso que eu me identifico. Eu me senti na obrigação de externar isso e falar com a minha namorada, que é a mesma namorada desde que eu tinha 18 anos. E aí eu peguei esse vídeo do Transdiário, em que ele falava o que era um homem trans e como ele se sentia, e mostrei pra ela. Ela falou, pô, legal, deve ser complicado para as pessoas envolvidas e tudo mais. E aí eu olhei pra ela, respirei fundo, aí ela, o que foi? Aí eu, nada não. Aí eu olhei pra ela de novo, ela, o que foi? O que você quer falar? Aí eu respirei fundo de novo e falei, amor, e se eu for um homem trans, o que você acha? Aí ela, não, por mim tudo bem, eu só vou pedir pra você me explicar melhor o que é, como você se sente, mas tudo bem, eu meio que já sabia. E aí eu me debulhei em lágrimas, obviamente. E aí a segunda pessoa com quem eu queria contar era minha mãe, que minha mãe é minha vida. Escrevi uma carta pra ela,
contando tudo, como eu me sentia. Ela não gosta de ler. Então ela foi e falou, ou você lê a carta pra mim ou você me fala o que você quer falar. Aí eu fui e mostrei o vídeo do transdiário pra ela também, um vídeo que ele tava contando com a mãe dele toda a situação. E aí ela foi e falou, tá, o que você quer falar? Não entendi. Eu falei, sabe o Tami? Tami é a referência de homens trans para as pessoas mais velhas, porque a Gretchen é super famosa, o Tami também super, então minha mãe entendeu o que eu tava querendo dizer assim que eu falei que eu era que nem o Tami. E aí ela me aceitou muito mais como homem trans do que como lésbica. Ela só teve medo por mim, pela vida e tudo mais, mas minha mãe se sentiu obrigada de novo a contar pro meu pai. E como meu pai me aceitou mais ou menos como lésbica, ele reprovou totalmente como homem trans. Porque o sonho dele foi ter uma menina, e então até hoje ele não aceita muito bem não, me chama no feminino, me chama pelo nome antigo, eu já tenho meu nome retificado, todos os documentos estão retificados, então ele não aceita legal. Agora, assim, nesse início de ano que ele começou a me chamar pelo meu nome, tenta falar filho no artigo masculino, mas no geral é isso. Pra quem não sabe, identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Então a minha identidade de gênero, eu me identifico como homem, mas a minha orientação sexual, eu hoje, como eu sou lido como homem, e os olhares que alguns homens gays e tudo mais e outras pessoas têm, quando elas me veem como homem, agora eu me considero bissexual, pansexual. Pansexual, a pessoa que eu me atraísse, eu ficaria. Não tenho problema com genital, não tenho problema com nada, só que eu tô no mesmo relacionamento há 5 anos, então eu tô num relacionamento estável, hétero. Não é fácil ser um homem trans na sociedade que a gente vive hoje. Pra mim, a minha história foi fácil no geral. As complicações que eu passei mais foi informações, me entender como, me aceitar como, fazer com que as pessoas me aceitassem como. A retificação de nome foi algo muito complicado, não é algo que tem aí pra todo mundo entender e correr atrás. Foi um processo muito demorado pra mim, muito doloroso, foi muitas noites mal dormidas. E até achar um lugar que eu pudesse me hormonizar e que eu fosse aceito também, porque eu já passei por psicólogas que não aceitou muito bem a ideia. Então voltando lá, se eu passei alguma transfobia, foi com essas psicólogas não preparadas, que elas não me aceitaram e ficaram me rebaixando o tempo inteiro. Nas falas dela, ela falava, você tem certeza que você é homem? Não, isso não existe. Não, isso não tá certo. Que nem é o papel delas, o papel de um psicólogo é fazer com que a gente se entenda e não a gente fazer com que elas nos aceitem, entendeu? Eu espero muito que a nossa sociedade que está avançando, eu considero até que rápido com a tecnologia e com os canais LGBTs que estão crescendo e com as plataformas e os influencers LGBT que estão crescendo, eu acho que esse processo vai ser um pouco mais fácil, mas eu ainda espero que seja mais rápido ainda, porque nós estamos cansados de ter que ficar passando por problemas e termos que nos explicar o tempo inteiro. O preconceito que outras pessoas que eu não passei passam é abominável, então eu exijo mesmo muito respeito, por mais que você não concorde com a gente, respeito, sabe? Acima de tudo, você não precisa concordar, mas respeitar a gente você tem que fazer. Então é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de gravar aqui. Obrigado, Site Fino. Foi um imenso prazer contar minha história. O Samuca contar a história dele também. A gente tem um canal junto. Se vocês quiserem dar um pulo lá, é o canal Vivências Trans. E é isso, gente. Beijão.